Olá, tudo bem? Vamos então continuar o nosso estudo sobre os defeitos do negócio jurídico. Chegamos então na nossa última fala sobre isso, com o último defeito dos negócios jurídicos identificado no Código Civil, que é a fraude contra credores. O livro didático de vocês apresenta, no mesmo momento, fraude contra credores e logo após simulação. Quando eu digo no mesmo momento, é na mesma sessão, né? No mesmo capítulo do seu livro didático. Só que nós precisamos primeiro entender uma fala minha do vídeo anterior e depois compreender a maneira como o livro didático apresenta esse conteúdo para nós. Foi comentado no vídeo anterior, espero que você tenha assistido, que fraude contra credores e simulação seriam vistas no próximo vídeo, porque nós estaríamos diante de duas circunstâncias que são verificadas dentro da fraude contra credores. O que eu preciso que você entenda? Por que eu comentei que fraude contra credores pode acontecer por meio de uma simulação? Se nós observarmos aqui no seu livro didático, estou na página 82, ele diz o seguinte, que a fraude contra credores ela acontece diante de negócios jurídicos fraudulentos. Então, quando eu comentei de que a simulação poderia acontecer dentro da fraude contra credores, eu estava me referindo a esses negócios jurídicos fraudulentos. Porque se o negócio jurídico ele é fraudulento, ele é simulado, ele é mentiroso. Ele está ali para prejudicar alguém, certo? É nesse sentido a utilização do termo simulação no vídeo anterior. Mas nós temos uma simulação como causa de nulidade, que é a simulação que a gente vai ver daqui a pouco. Que aí é uma outra situação, é uma outra questão, certo? Então vamos conversar sobre fraude contra credores. A fraude contra credores, ela começa a ser estudada aqui no artigo 158 do Código Civil, e ela vai do 158 até o 165. Vamos então entender o que esses dispositivos nos apresentam. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. Pessoal, aqui nós temos que entender várias nomenclaturas que o artigo 158 nos apresenta. Primeiro, o caput fala só de negócios de transmissão gratuita ou de remissão de dívida. Então, o que é isso? Ele está falando, por exemplo, de uma doação, de negócios jurídicos que não tenham onerosidade na sua realização, que não envolvam trocas recíprocas de dinheiro ou de algum tipo de patrimônio. Doação é uma transmissão gratuita, né? A pessoa doa e a pessoa que recebe a doação não paga nada, por isso que a gente chama de doação. Isso seria um negócio de transmissão gratuita. Ou remissão de dívidas. O que é remissão de dívidas? É o perdão de dívidas. A ideia é, o devedor insolvente, ele não pode doar patrimônio e também não pode perdoar dívidas. Vamos entender, o que é devedor insolvente? A gente analisa ou verifica a insolvência quando o que a pessoa deve é maior do que a pessoa tem de patrimônio. O passivo da pessoa é maior do que o seu ativo. Ou seja, se ela vender todos os seus bens, eles não serão suficientes para pagar todas as dívidas que essa pessoa possui. Quando a pessoa deve mais do que ela tem, ela está em um estado de insolvência. Ela se encontra insolvente. No Brasil, falência é só de pessoa jurídica, mas existem países em que a pessoa física também pode decretar falência. Nós não temos falência de pessoa física. Na verdade, até temos, mas não chamamos de falência, a gente chama de insolvência. Então, insolvência, a grosso modo, grossíssimo modo, é meio que a falência da pessoa jurídica. Todos os seus débitos é muito maior do que o seu patrimônio, do que o seu ativo. Então aqui, o devedor insolvente, você já sabe o que é, ele não pode doar o seu patrimônio e também não pode perdoar a dívida. Essa é a ideia. Por quê? Porque isso prejudica os credores. A pessoa
já se encontra em uma situação de insolvência e ela começa a desfazer do seu patrimônio. E ela faz isso muitas vezes, na maioria das vezes, de maneira fraudulenta. De maneira fraudulenta. Por quê? Porque ela quer esconder patrimônio e continuar sem pagar. Essa é a ideia da fraude contra credores. A gente verifica essa fraude contra credores diante dessas negociações em que o insolvente começa a desfazer do seu patrimônio ou perdoar dívidas. Mas ele não tem dinheiro para pagar as pessoas, mas ele tem um crédito para receber, ele não pode perdoar essa dívida, porque esse dinheiro que ele vai receber pode ser usado para pagar as pessoas que ele deve. Essa é a ideia por detrás da fraude contra credores, né? E aí temos que entender também uma parte muito importante do artigo 158 do Caput, que é isso aqui, ó, ou por eles reduzido à insolvência. Nossa, professor, como assim ou por eles reduzido à insolvência? Às vezes, o devedor não está insolvente. Por enquanto, ele está devendo um monte, mas ele tem patrimônio para quitar tudo. Só que, ao doar uma casa, o valor dessa casa sai do seu patrimônio e ele é reduzido à insolvência por conta dessa doação. É isso que quer dizer essa expressão que eu destaquei para você. Então, se ele já é insolvente, doa ou perdoa a dívida, não pode. Se ele não é insolvente, mas ele se torna insolvente por conta da doação ou da remissão de dívidas, nós temos uma situação de fraude contra credores. E isso, esse negócio realizado, essa doação ou essa remissão de dívidas, poderá ser anulado pelos credores quirografários. Aqui temos mais uma nomenclatura para nós nos debruçarmos. O que são credores quirografários? Importante você anotar que credor quirografário é credor sem garantia real. O que é isso? Nós temos duas categorias de credor. Nós temos os credores com garantia real e credores sem garantia real. Vou te dar um exemplo. Se você vai ao banco e faz um empréstimo e você só assina lá e pega o dinheiro, o banco não tem nenhuma garantia que você vai pagar, a não ser a sua assinatura, a sua fala de que você vai pagar. Mas não deixou nada lá para garantir. Então, o banco, nesse nosso exemplo, é um credor quirografário, porque ele não tem garantia real. Agora, se você vai ao mesmo banco, faz um empréstimo e o banco exige que você hipoteque a casa, então você está deixando a sua casa em garantia do pagamento daquela dívida, do pagamento daquele empréstimo. Se você deixou algo em garantia, então o banco, nesse caso, é um credor com garantia real. Está entendendo isso? Então, os credores quirografários são os credores sem garantia. E como que eu chamo os credores com garantia real? São os credores penhoratícios. Escreve pignoratícios. Então, o livro didático não fala sobre os credores penhoratícios, mas fala sobre os quirografários, para que você entenda de uma maneira completa. Credor quirografário é credor sem garantia real. Certo? Então, vamos traduzir todo o artigo 158, né? É possível anular, então os credores sem garantia poderão anular os negócios realizados por insolventes de maneira gratuita ou de perdão de dívida. Ou ainda poderão anular os negócios realizados por pessoa que se tornou insolvente em razão de um negócio jurídico gratuito ou uma pessoa que perdoou uma dívida. Ok? Acho que conseguimos traduzir aí bem o artigo 158 Caput. Bom, nós temos que aprofundar essa discussão sobre a fraude contra credores, que diz respeito a somente negócios gratuitos. Não, o artigo 159 nos coloca: serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser reconhecida de outro contratante. Aqui é onde acontece muito a figura dos negócios fraudulentos, né? E aqui é onde acontece muito a ideia da simulação que eu comentei no vídeo anterior. Então, a pessoa coloca lá um contrato de compra e venda, só para transferir o bem, porque ela quer proteger o patrimônio. Então, mas na verdade esse negócio de compra e venda nunca existiu.
e a pessoa é insolvente, ela não poderia ter vendido. Então isso é um caso muito delicado. Essa compra e venda será anulada, porque se reconhece a fraude contra credores, né? Então os negócios onerosos também podem ser anulados por fraude contra credores. E isso acontece bastante, bastante mesmo. Mas essas situações de negócios fraudulentos para esconder ou proteger patrimônio. Então, às vezes, o devedor é o pai, aí todo o patrimônio que ele adquire, ou ele passa para o nome dos filhos, ou ele transfere o que ele tinha para os filhos para tentar proteger. Tudo isso pode ser buscado. O negócio pode ser desfeito para a proteção dos credores. A ideia é que o devedor tem que pagar e o credor tem direito de receber, né? Nós partimos desse pressuposto. Bom, quando a gente pensa sobre a fraude contra credores, né, nós conseguimos abordar praticamente toda a ideia que se tem em torno da fraude contra credores e da maneira como o seu livro didático lhe apresenta. Só é importante nós irmos aqui para a parte final da fraude contra credores, que é lá na página 84, quando ele diz o seguinte: para a configuração da fraude contra credores, há dois importantes elementos que devem estar presentes. Então, para termos fraude contra credores, precisamos juntar dois elementos. Quais são os elementos? O conluio fraudulento e o prejuízo causado ao credor. Conluio fraudulento e o prejuízo causado ao credor. Então, o credor tem que ser prejudicado e eu tenho que demonstrar que houve ali um ajuste entre os envolvidos, né? E com esse objetivo de fraudar a lei, de prejudicar a parte, de prejudicar o credor. Que nós temos a terminologia em latim, só para o seu conhecimento, né? Do concilium fraudis e do eventus damni. Entenda que é conluio fraudulento e prejuízo causado pelo credor. E aí, chegamos então na simulação enquanto causa de nulidade. Jovens, aqui é importante que você preste atenção. Até agora, todos os defeitos no negócio jurídico que nós apresentamos eram causas de anulabilidade. Quando a gente fala de simulação, simulação é causa de nulidade. E aí é a simulação do artigo 167 do Código Civil. Olha o que diz o artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Aqui nós temos os negócios jurídicos mentirosos, os negócios jurídicos enganosos, né? Então, são aqueles negócios realizados, certamente para proteção ou prejuízo de alguém, e se finge que se realiza um negócio jurídico. Então, eu passo algo meu para uma pessoa e a pessoa, na verdade, nunca me pagou. Eu coloco isso como um contrato de compra e venda, mas essa compra e venda nunca existiu. Eu só faço isso com um objetivo, né? Específico de me proteger, de me beneficiar ou até mesmo de prejudicar a outra pessoa. Aqui nós estamos falando efetivamente de uma simulação de negócios, da representação de um negócio jurídico que não é verdadeiro. Então, existe um exemplo, que inclusive traz no seu livro didático, mas é um exemplo que é observado em algumas situações. Imagine assim, um casal se encontra em uma situação ruim, enquanto casal, e começam a considerar o divórcio. Mas por conta de patrimônio, um dos dois acaba vendendo de maneira simulada determinado patrimônio para um amigo. Mas na verdade esse nunca foi o objetivo, essa venda foi uma venda totalmente fraudada, porque a ideia do cônjuge que vendeu era que no divórcio esse bem não entrasse na partilha. E aí depois do divórcio realizado, ele depois se ajusta com o amigo, pega de volta o bem. Aí você pode me perguntar, e eu espero que você esteja com esse questionamento, mas poxa, por que isso não é fraude contra credores? Por que isso não é o exemplo anterior? Por dois motivos. Porque na simulação
eu não preciso ter necessariamente a figura de um credor. Credor no sentido de dívida, assim, apesar que nessa situação do divórcio, a esposa pode, se foi o marido que vendeu, a esposa pode ser considerada uma credora da sua quota-parte, né? Então, se você for entender dessa forma, essa configuração do credor não seria a diferença. Mas a principal diferença que nós temos aqui é a insolvência. Se eu tenho insolvência daquele que praticou o ato, isso é fraude contra credores. Se eu não tenho insolvência, são pessoas absolutamente saudáveis financeiramente, ainda assim elas não podem simular negócios jurídicos. Então a simulação que é trazida aqui no artigo 167 são os negócios mentirosos realizados para, de alguma maneira, proteger ou prejudicar alguém, e essas pessoas não se encontram em uma situação de insolvência. Elas estão ok. Elas possuem ali o seu patrimônio e podem fazer o que bem entender do seu patrimônio, só não podem mentir, só não podem enganar em relação ao negócio jurídico realizado. Certo? Então essa é a figura da simulação que nós observamos aqui no artigo 167. O parágrafo 1º do artigo 167 coloca hipóteses de simulação, né? Haverá simulação nos negócios jurídicos quando, inciso 1, aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas, dasquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Eu faço um negócio jurídico e coloco lá como adquirente o sobrinho do real comprador, porque existe um motivo para isso. Isso é uma simulação. 2. Contiverem declarações, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Aqui entra na figura da mentira, da má-fé. E 3. Os instrumentos particulares foram antedatados ou pós-datados. Eu faço um contrato hoje e eu coloco lá na assinatura a data de 1 ano atrás. Ou coloco a data de muito tempo para frente. Então isso também é um negócio jurídico simulado e ele é nulo, nulo em sua essência. Tem uma distinção, já partindo para o finalmente, né, da simulação que é apresentada no seu livro didático, e essa distinção ela é muito importante. A distinção entre simulação absoluta e simulação relativa. O que é isso? Na simulação absoluta, as partes fingem tudo. Todo o negócio é mentiroso. Tudo é uma grande encenação. Então nada produzirá efeitos. Já na simulação relativa, existe um negócio jurídico. Existe, mas eu apresento ele de uma maneira diferente. Por exemplo, se eu quero proteger um patrimônio meu e eu faço uma doação ou vendo ele, tudo de maneira simulada, tudo de maneira mentirosa, para um colega, e eu não queria vender, só estou fazendo isso para tirar do meu nome. Eu só quero que saia do meu nome, porque vai entrar um processo contra mim daqui a pouco e eu não quero que esse bem seja prejudicado. Isso é simulação. E é uma simulação absoluta. Todo negócio é uma mentira. Agora, se eu faço uma doação para alguém, só que para eu pagar menos imposto, porque o ITCMD, que é o imposto da doação, é 4%. Imaginemos que tenha um município que colocou lá que o imposto da compra e venda é 1%. Então, para eu pagar menos imposto, eu faço um contrato de compra e venda, mas na verdade eu fiz uma doação. Só estou mentindo para pagar menos imposto. O que vai acontecer? Isso é uma simulação relativa. A compra e venda é nula, mas a doação subsiste. A doação existiu. Então, por isso que é relativa. Só uma parte do negócio jurídico cai. Ok? Então, essa é a distinção entre simulação absoluta e simulação relativa. Nas páginas 86 e 87, você tem uma breve revisão de cada um desses institutos que nós estudamos ao longo dos 5 vídeos que foram apresentados até aqui. Mais uma vez, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato, nós vamos nos falando e sempre procurando nos aperfeiçoar nos vídeos, tá bom? Um abraço, até mais.